Olá, malta, como estão? Daqui é o Terce Resumos. E hoje, ponham-se confortáveis. Porque uma grande história está prestes a começar. Então, pessoal. Bem-vindos à segunda parte deste vídeo incrível. Se não viram a primeira parte, ela está disponível no canal. Lembrem-se que fizemos uma votação no Instagram sobre quais mangas seriam os próximos. E agora, podemos continuar com a história em que o humilharam e rebaixaram. E lhe tiraram tudo. Mas o seu ego vai fazê-lo ressuscitar do próprio inferno. Mais tarde, o Locan regressa à encruzilhada. Mal se aguentando em pé e a beber poções para se manter de pé. Ele pensa que quase não sobreviveu por causa do poder dos Jaros. O lado bom é que, graças à sua luta, ele conseguiu material muito bom. E com os ganhos da stream, da publicidade e dos vídeos, ele vai ter um bom lucro. Assim, mal a penalidade pelo uso do modo Berserker termine, ele poderá reerguer-se e passar à próxima missão, voltando para junto do ancião, que lhe diz que sempre acreditou que ele conseguiria, e entrega-lhe o pergaminho. Ele diz-lhe que vão avançar na sua missão. Por isso, dá-lhe outra missão chamada Sangue e Magia, na qual ele tem de recolher o sangue de 44 monstros. Apesar de as recompensas não serem muito tentadoras, o mais importante é que ele finalmente recebeu a última missão de espécie que se pode obter nesta cidade. Embora pareça simples, na verdade, tem uma rasteira. Ele precisa de obter o sangue de 44 monstros de nível 160, de espécies diferentes. Parece fácil. Mas só existem 20 espécies em cada área de caça. Portanto, faltariam 4. Esses poderiam ser perfeitamente os utilizadores do dragão negro. No entanto, há poucos que alcançaram o nível 160. Desesperado, ele pensa em atacar a cidade para lutar contra os guardas. E até duvida que eles contem para a missão. Entretanto, o ancião só quer ir dormir. Assim, o protagonista tem uma ideia. E então, a noroeste de Encruzilhada, ele massacra monstros como um louco. Até que finalmente o sangue do tipo pedra dropa. Ele fica contente, pois está completamente exausto. Depois de ter caçado o dia inteiro. E ter conseguido apenas um tipo de sangue. Apesar de ser a única maneira de progredir. Mesmo sendo cansativo e lento, não há tempo para queixas. Ele mergulha de novo na tarefa para continuar. O tempo passa entre as suas sessões de caça, à procura de jogadores de nível 160. A sugerir boas zonas de caça. E a fazer as missões das várias raças. Para continuar a melhorar as suas habilidades. Finalmente, ele sai da cápsula. E queixa-se da sua agenda preenchida. Mas logo a seguir fica contente por finalmente não haver mais trabalho. Porque, depois de um monstro chamado Rinoceronte de Aço ser capturado, o Logan pode finalmente celebrar com frango e cerveja. E, claro, enquanto procura algo para se entreter, ele encontra um vídeo em que é mencionado. Este diz que um grupo de dragões negros de nível 160 anda atrás dele. O que fez com que todo o seu esforço para lhes mostrar como subir de nível valesse a pena. Mas agora ele tem de os atrair. É que, desde ontem, todos os jogadores o evitam. Por isso, ficar simplesmente parado numa zona de caça não é eficaz para ele. Justamente quando está a ver um vídeo sobre como construir um espantalho, ele tem uma ideia de como evitar que descubram que ele está lá. Assim que chega ao local de caça, ele convoca um NPC mercador, ao qual dá uma aparência assustadora, para fazer com que os dragões negociem com ele. Agora, só precisa de atrair os jogadores. Para isso, ele usa o blog, com que já tinha ajudado os dragões negros a alcançar o nível 160. E convenceu-os de que existia uma loja secreta nos arredores da cidade, na floresta da Lua Vermelha. E como confiavam nele, puseram-se a caminho. Enquanto Locan os esperava ansiosamente. E assim, uma dupla de orcs chegou ao local, com o pressentimento de que algo mau ia acontecer. Eles esconderam-se quando viram alguém parecido com o
Loken, parado em frente ao NPC assustador e disfarçado. Que depois desapareceu rapidamente, deixando os ossos confusos. Cautelosamente, aproximaram-se do NPC. E depararam-se com uma janela de compra. Surpreendidos, viram as armas. E suspeitaram que era daqui que Loken obtinha as suas armas. Mas, devido às restrições de compra e aos preços elevados, decidiram ir buscar todo o seu clã, caindo direitinhos na armadilha do protagonista, que observava o seu plano a desenrolar-se tal como esperado. Mais tarde, os Orcs regressaram com a sua guilda inteira e correram entusiasmados para comprar tudo. Eles olharam para os itens e decidiram levar tudo, sem se aperceberem que Loken tinha aparecido mesmo atrás deles. Enquanto os líderes ainda estavam a ver os itens, viraram-se e viram todos os seus companheiros derrotados no chão e o protagonista atrás do vendedor, que lhes deu a entender que tinham caído num jogo de isco e presa. Entre gritos de dor, Loken apareceu com um sorriso triunfante e com o sangue de trolls, orcs, mortos-vivos e goblins, conseguindo assim apanhar os 4 de uma só vez. Calmamente, ele puxou o NPC vendedor para trás e ponderou se deveria agora regressar para junto do velho. No final, decidiu que sim. E foi diretamente para a Guilda dos Humanos, onde o velho o recebeu, feliz e agradecido, pois graças ao trabalho do protagonista, ele tinha sido promovido. Com isto, a missão estava concluída. E ele entregou-lhe uma carta de agradecimento. Satisfeito, Loken aceitou a carta. Apesar de, no fundo, achar que a recompensa é só um pedaço de papel que não melhora as suas habilidades. No entanto, ele sabe exatamente como a pode usar no futuro. E assim, despede-se de forma descontraída do ancião, enquanto este lhe pede para continuar a ajudar a união humana. Agora, prepara-se para a sua próxima missão. A cidade central, a quarta cidade, à qual tem acesso sem restrições de nível. Mas isso não facilita as coisas, pois para lá chegar, tem de atravessar o oceano. Este está povoado por criaturas perigosas que o tentarão afundar. Mas nada que ele não consiga superar com a preparação certa. Por isso, dirige-se primeiro a um lugar muito específico, atravessando uma floresta pitoresca, na companhia de alguns pequenos gnomos, e chega ao lado sudoeste de Crossroad, onde se encontram as ruínas. Estas já foram saqueadas, e tudo o que era de valor foi levado, sem que soubessem que naquele lugar ainda se escondia o último segredo. Diz-se que, à volta das ruínas, os gnomos Wookie e Mewkie guardam a área. Agora são os seus pequenos mercenários NPC, que ele contratou por um preço elevado. Mas ele prefere tê-los a eles, a depender de outros jogadores. Ele adentra as ruínas, chegando a um cruzamento, onde Loken envia os gnomos por caminhos diferentes, para que encontrem uma sala com lajes estampadas no chão. Em pouco tempo, os pequenos encontram as lajes e ativam-nas, revelando o segredo das ruínas e libertando vários guardiões de pedra, que Loken tem de derrotar para conseguir a chave. Uma batalha que ele vai, visivelmente, desfrutar ao lançar-se ao ataque, massacrando todos os inimigos no seu caminho. E chegando ao fundo da sala, sentindo-se incrivelmente ágil, graças a todo o treino que ele recebeu involuntariamente. Mas agora, no nível 190, ele sente-se mais forte do que nunca e prepara-se para esmagar todos os golems, despedaçá-los e deixar para trás uma explosão enorme. Pouco tempo depois, os gnomos regressam calmamente da sala e relatam que não havia nada perigoso lá, apenas para ficarem surpreendidos ao verem os restos de todos os golems. O protagonista, ao vê-los, sugere que o ajudem a abrir a porta, já que ele tem todas as chaves consigo. Ele insere-as e consegue abrir a verdadeira entrada para as ruínas. Determinados, os 3 descem. O Loken estima a dificuldade como sendo de nível 170, por causa de todas as armadilhas e monstros que existem. Mas ele está tranquilo,
pois sabe que os seus gnomos estão no nível 180. Pelo que devem conseguir sobreviver. Eles chegam mesmo a tempo da ação. E encontram um corredor cheio de monstros e armadilhas. O protagonista quer ver os gnomos em ação. Então a Miyuki encarrega-se da navegação. E o Yuki do combate. A Miyuki usa as suas habilidades para traçar um caminho seguro através da imensidão de armadilhas. Ela observa cada uma delas com a sua percepção e guia-os pela rota segura. Depois de vaguearem por um labirinto longo e extenso, eles finalmente chegam à saída. A pequena gnoma tenta abrir a porta, usando a sua magia, especificamente com um feitiço poderoso, que deve arrombar a porta em cerca de 10 minutos. Para o Loken, isso é pouco tempo. Então ele pede-lhe para se concentrar enquanto ele, juntamente com o Yuki, se encarrega de uma onda gigantesca de monstros ancestrais. Enquanto o protagonista destrói os slimes, o Yuki usa uma habilidade de gelo. Elimina muitos inimigos. No momento em que Muki consegue abrir a porta, eles chegam a outra parte das ruínas, onde os pequenos param ao ver uma aura verde a formar-se. E das profundezas de uma escadaria escura, uma criatura diz-lhes que estava prestes a procurá-los. Mas eles anteciparam-se e agora estão no seu domínio. Ele quer falar-lhes sobre o poder corrupto, mas Loken não perde tempo e puxa do seu machado para o enfrentar, reconhecendo-o como o boss das ruínas. E como o segundo caído que encontra depois de Tilar. O mago, que aparentemente ainda está lúcido, felicita-o por ter chegado tão longe. Logo a seguir, ele invoca o seu poder no seu cajado de crânio e anuncia o fim dos seus inimigos. Quando uma nuvem gigantesca, da qual saem relâmpagos verdes, envolve toda a área, e um enorme clarão de luz desce. O mago louco chama os seus discípulos. Loken observa, enquanto uma multidão de olhos se aproxima de uma jaula. Ele sabe que a habilidade do monstro caído que o mago possui é o controle mental, o que lhe permite transformar outros monstros nos seus servos. E, de imediato, ele liberta uma horda de tubarões e touros, ao mesmo tempo que partem para o ataque. Loken rapidamente coloca os gnomos em formação de batalha para enfrentar a ameaça. A onda aproxima-se e o pequeno Yuki prepara-se para lançar um ataque, enquanto Loken, calmamente, os enfrenta de frente. Com um único movimento, ele derruba os monstros com as próprias mãos. Mas outro grupo lança-se sobre ele. Mas ele ativa a sua técnica do redemoinho, que transforma os tubarões em sushi. Sentindo-se superior, ele provoca o mago, que, assustado e furioso, o chama de insolente. Loken quer acabar com ele de uma vez por todas. No entanto, o mago está protegido pelo escudo de poder corrupto. Protege-o para impedir que Loken o atravesse para o derrotar. Ele tem de fazer o mago gastar todo o seu poder. Prepara-se para enfrentar todas as vagas. Loken pergunta aos gnomos se estão cansados. Mas os dois concordam com confiança que a luta está a ser muito fácil. Loken avisa-os de que ainda faltam mais 4 vagas. E assim, passa algum tempo, e a seguir vêm tigres, lobos famintos e um número infinito de monstros corrompidos a amontoarem-se atrás deles. Eles sobrevivem à terceira vaga e Loken, com toda a calma, observa como, graças à marca de sangue, não perde vida nem se cansa, por mais que lute. E com apenas 2 vagas restantes, ele pergunta ao mago maluco e feio se está com medo. Mas este finge confiança e garante-lhe que não vai falar mais, enquanto lança o seu poder aos céus para invocar seres ainda mais poderosos, aos quais chama as suas obras-primas. E da escuridão das ruínas surgem uma meia-elfa e um orc marcado pela corrupção. Loken percebe que o mago está mesmo furioso por ter enviado estes dois ao mesmo tempo. Determinado a acelerar o processo, ele manda os gnomos atrás da meia-elfa, enquanto ele trata do orc. Assim começam a 4ª e 5ª vagas. O orc é rapidamente aniquilado por Loken,
Se queixa de como ele era fraco para o seu tamanho. Entretanto, os gnomos conseguem, ainda que com dificuldade, usar as suas habilidades combinadas e limpar a área da meia-elfa corrompida. Com isso, o escudo do mago dissolve-se, deixando-o indefeso e à mercê de Lochan, que avança imediatamente para atacar. Mas o mago reage com a sua técnica, a luz da aniquilação. Lochan fica paralisado ao ver uma onda gigantesca de poder verde a vir na sua direção. Ele sabe que não tem hipótese e que morrerá instantaneamente se aquilo lhe tocar. Parece que está tudo acabado, e ele sente-se perdido. Mas é surpreendido por um pequeno escudo. Foi o gnome Yuki que interveio, o que deixa o herói perplexo. Ele não compreende como conseguiu parar aquele golpe. No entanto, o pequeno está no limite das suas forças e não consegue suster o ataque por mais tempo. Felizmente, Amiu aparece atrás do mago e acerta-lhe um golpe que o desarma. Mas é uma vitória vazia, pois Amiu é projetada para longe com um único ataque. O mago recupera o seu cajado e contra-ataca com um ataque do martelo destruidor. Mas, quando ele atinge Amiu, ela torna-se intocável. Isto acontece graças ao Lochan, que envia ambos os gnomos de volta para a guilda para os proteger de ferimentos, agradecendo-lhes por o terem ajudado a chegar ali. Os gnomos feridos concordam e desejam-lhes boa sorte. Com isto, eles saem de cena. O mago louco e autoconfiante acredita que pode esmagar o Lochan e ataca-o diretamente, mas o seu golpe é bloqueado sem qualquer esforço. E a sua expressão transforma-se numa de puro medo. Ele sente-se impotente perante um humano que agora considera superior. A aura do Lochan intensifica-se, enquanto ele diz ao pequeno careca que quer algo dele, mas que, para isso, ele precisa de ficar verdadeiramente furioso. Esta frase cumpre o seu propósito, pois o mago, que se auto-intitula o escolhido do poder corrompido, garante que o Lochan vai sofrer e desfere-lhe um golpe poderoso. O mago afasta-se e lança uma enorme esfera de energia na sua direção. Em resposta, o Lochan invoca calmamente apenas o seu machado de batalha, quando o ataque parece atingi-lo numa explosão tremenda. O mago, ainda irritado, diz que o orgulho do herói não lhe servirá de nada. Nesse preciso momento, o Lochan surpreende-o, aparecendo atrás dele. O mago não sabe o que fazer, e o Lochan manda-o ao chão com um único golpe, dizendo-lhe que aquele golpe foi a vingança pelos seus amigos. Depois, aproxima-se dele para lhe dar um golpe tão poderoso que destrói o terreno à volta. Mas o seu objetivo ainda não foi alcançado. Ele para-o, agarrando o mago pelo pescoço e atirando-o brutalmente ao chão. Mas ele não para por aí. Continua a atacá-lo com golpes humilhantes que deixam o mago em mau estado e sem outra escolha. Furioso com a insolência do nativo, o mago planeia levá-lo consigo e começa a disparar enormes raios de luz verde pela boca e pelos olhos. Isto arranca um sorriso a Lochan, exatamente no momento em que ocorre uma enorme explosão que destrói os arredores do escombro. Emerge um Lochan tranquilo, um pouco chamuscado, mas feliz por ter sobrevivido ao usar o modo berserker. Ele alegra-se por ter alcançado o seu objetivo e começa a procurar algo que só aparece quando o mago se autodestrói. Felizmente, ele encontra uma nova esfera verde, chamada Orbe Corrompido. Este item só pode ser obtido desta forma, pois se Lochan tivesse aniquilado o mago diretamente, o orbe teria sido destruído. Agora que tem o seu objetivo em mãos, Lochan voltará à cidade em busca de recompensas. Ele chega ao posto da guarda, onde Malkin fica completamente perplexo ao ver o item. Lochan diz-lhe que o encontrou num monstro caído, o que leva o elfo a decidir levar o orbe apressadamente para o grupo de investigação e a prometer a Lochan uma grande recompensa assim que o tiver examinado. Satisfeito com isso, Lochan decide tratar de outros assuntos enquanto espera pela sua recompensa. No entanto, ele fica paralisado ao ver a notícia de que um clã chamado Sacion realizou a primeira expedição à quarta cidade.
O que deixa Locan furioso. Por se terem antecipado a ele. O protagonista suspeita que eles descobriram as vantagens de obter os títulos primeiro, pois de outra forma não haveria explicação. Uma guilda de rapazes de nível 170 ou inferior. Eles não podem ser tão descuidados. E ele sabe que as suas chances a este nível podem ser de uns improváveis 2%. Mas não impossíveis. Com o anúncio público. É quase certo que não são a única equipa a fazer-se ao mar. O que o enfurece ao pensar que não lhes consegue roubar o título precioso. No entanto, ao pensar calmamente, ele percebe que nunca os conseguirá alcançar. Agora que estão no mar. Muito menos ultrapassá-los. Só lhe resta uma opção. Apanhar um atalho por um lugar tão complicado. Que só foi descoberto por jogadores muito avançados. Na cidade central, e ao ver que ambos os planos têm poucas chances de sucesso, ele decide fazer a coisa mais lógica, perder a cabeça. Felizmente, Malkin regressa e tira-o do seu frenesim. O elfo explica-lhe que o item que ele lhe trouxe é muito importante. Demasiado poder corrompido para ser investigado. E por isso vai conceder-lhe uma grande recompensa. Já que ele é o primeiro a alcançar este feito. O seu título de Conquistador dos Caídos passa a ser Caçador dos Caídos. Isto irá reduzir o seu dano em 20%. Em lutas contra oponentes corrompidos. E permitir-lhe a detectar o poder da corrupção. Além disso, parece haver um terceiro fator desconhecido. Logan fica contente com isto, embora também repare que o seu braço e o resto do corpo exibem uma grande tatuagem. Uma manifestação do poder que penetra a alma. Que aumenta a sua chance de acerto crítico em 11% e o seu alcance em 60%. E agora lhe permite absorver poder corrompido. Tudo isto o entusiasma ainda mais ao ver como este poder continua a crescer gradualmente. E ele assume que continuará a fazê-lo. Malkin agradece-lhe novamente. E concede-lhe outra recompensa. Um grande livro dourado, adequado para o Logan. Surpreendido, ele descobre que é o livro que contém uma habilidade surpreendente. Chamada Dois Corações. Esta permite criar um segundo coração de energia. O que aumenta todos os seus atributos. É uma habilidade da qual nem sequer o protagonista alguma vez tinha ouvido falar. Malkin ficou feliz por ele. Pois sabia que lhe seria de grande utilidade no seu caminho para a outra cidade. Estas palavras surpreendem o protagonista. Enquanto Malkin ri alegremente e lhe diz que este é o seu próximo destino para um guerreiro. Que é certamente mais forte do que ele. Ele reconhece a sua força devido a todos os seus feitos heroicos. Como os do berço dos mortos. E este livro é um favor por ter derrotado o seu rival Yaros. Alegremente, Malkin estende-lhe a mão. E diz que foi uma honra trabalhar com ele, desejando-lhe bênçãos na sua nova jornada. Locan aperta a mão do elfo com um grande sorriso. Mais tarde, na área de treino privada, ele decide aprender a sua nova habilidade. Quando a ativa, é criada uma flecha gigante com a ponta em forma de coração, que voa diretamente para o corpo de Locan e se enterra no seu peito, causando-lhe uma dor incrível e avassaladora. Até o segundo coração ser completamente absorvido e deixar uma grande cicatriz no seu peito. Ele descreve a dor como algo que nunca sentirá antes. Depois, repara que também sente 2 batimentos cardíacos. E vê os seus novos atributos. Um aumento na sua força de 100%, 300. Mais em vigor, poder e inteligência. E a capacidade de aumentar o fluxo sanguíneo uma vez por dia. Surpreendido com esta última melhoria, que talvez lhe permita atacar aquele lugar, ele aparece rapidamente na cidade costeira, onde reflete que só há 2 maneiras de chegar ao centro: de navio, ou através daquele lugar que o levará lá 2 vezes mais rápido. Embora na sua época poucos soubessem da sua existência, aqueles que o fizeram, só o fizeram muito mais tarde, depois de muitas pistas terem sido encontradas. Mas não o protagonista, que já passou por tudo isto. Assim, ele chega ao túnel e lança-se lá para dentro para finalmente chegar àquele lugar. O túnel subaquático,
onde é prontamente recebido por um tipo bastante irritante. Este é um NPC, a quem Loken pede educadamente para usar o túnel. O NPC fica surpreendido por ver um humano e diz-lhe que ele terá de passar por um teste para o fazer. Então, pede-lhe que o siga, revelando-se ser o administrador do túnel. Parece que o nosso protagonista vai ter problemas. E enquanto caminha pelo túnel, ele depara-se com uma cidade submersa no mar, o que lhe concede o título de explorador. Isto deixa-o muito feliz com a sua descoberta, porque este título parece dar-lhe vantagens ao interagir com outros exploradores. Além disso, graças ao título, nada é impossível. Ele não tem dificuldade em convencer o administrador, que o avisa que ainda há um longo caminho até ao túnel. Enquanto caminha pela cidade subaquática, todos parecem encará-lo como se ele fosse algo estranho, embora ele se sinta como uma estrela. Mas os seus pensamentos são interrompidos quando o administrador lhe pergunta por que razão ele quer ir para o continente central. Loken sabe que este é o segundo teste. Por isso pensa rapidamente e diz que faz parte da equipa de investigação, que está a caminho da cidade central, para transmitir informações. Para confirmar, ele mostra o seu anel, confiante de que irá funcionar, já que os aldeões participaram outrora na construção do túnel. Este era o principal método para atravessar o mar, até que a navegação marítima o tornou obsoleto e quase esquecido. O mesmo aconteceu com os habitantes. Assim começa uma grande atuação, na qual ele afirma que ele e a sua equipa de investigação não se esqueceram deles, e pede desculpa pela negligência, sentindo toda a dor por que eles passaram. Isto comove os aldeões, e Loken sente que tudo está a correr como planeado. Agora que conquistou os seus corações, o suborno começa quando ele abre o seu inventário para fornecer à cidade provisões de todo o tipo. Os aldeões ficam comovidos ao ver poções que teriam sido úteis muito mais cedo, e aos poucos, começa uma grande agitação. Mas o administrador impede-os para falar com o Loken. Ele informa-o de que, embora esteja grato por tudo, não será isento do teste de qualificação. Desapontado com o seu plano falhado, o Loken tem de subir ao pódio, onde estão apenas ele e o administrador. É lá que este último anuncia os resultados. Ele passa no primeiro teste com facilidade, visto que faz parte da equipa de investigação e tem o necessário para viajar para o continente. O segundo testa se ele é uma má pessoa. Felizmente, ele tem bons pontos de honra e faz parte da guarda, pelo que é considerado como não sendo mau. Apesar de se sentir um pouco envergonhado, o Loken recorda-se de todas as coisas desonestas que fez. Por sorte, tudo o que ele doou ajudou a passar também. No terceiro teste, o do respeito, agradecem-lhe pelos itens. Ele percebe que tudo está a correr bem, o que o deixa nervoso, pois só resta um teste, o da proteção. Neste, ele tem de provar que é capaz de proteger os túneis subaquáticos. O teste final é caçar um poderoso tritão, uma criatura subaquática especialista em combate corpo a corpo e quase invencível no seu território. Atraí-lo para a terra não iria funcionar, pois o teste não seria válido. Por isso, o Loken tem de o enfrentar em combate corpo a corpo. E tem de ser já. Assim que chega à água, enfrenta a tarefa de o atrair. Apesar de ser difícil, ele tem uma concha para o chamar, o que funciona muito bem, pois o tritão lança-se diretamente contra ele, sem fazer perguntas. O Loken acha o tritão bastante mal educado. O tritão furioso só profere ameaças de morte e começa a luta aproveitando a sua velocidade. Loken não consegue acompanhá-lo e é atacado de frente. Nesse preciso momento, Loken ativa o grito da loucura, que atordou o tritão. Mas, antes que possa dar o golpe de misericórdia, ele escapa e foge novamente a nadar em alta velocidade, deixando Loken confuso. Enquanto ouve o tritão a dizer que, neste mar escuro e profundo, ninguém o pode derrotar. E ele usa o seu tridente para espetar Loken. O tritão acha
Que a dor é o que os humanos arrogantes merecem. E agora que o golpe falhou o coração, é melhor acabar com tudo. E lança-se sobre ele com o seu tridente. Mas o coração de Loken repele o seu ataque. Ele não consegue perceber porque é que ele ainda está vivo, e Loken ativa o modo Berserker e declara que finalmente o apanhou. O Tritão não percebe como é que ele ainda pode estar vivo. Loken apenas se riu por causa do seu coração duplo e invocou o seu machado, enquanto anuncia a sua morte. Depois disso, ele recupera com as poções. E pensa que, no final de contas, teve de sacrificar um coração. Mas ele pode resolver isso quando chegar ao continente central. Pois lá existe o templo que consegue até regenerar braços decepados. E é nesse momento que o Admin aparece. E dá-lhe os parabéns por ter provado o seu poder. Ele está agora apto para usar o túnel. Loken pensa para si mesmo que aquilo foi demasiado fácil. No entanto, é-lhe apontado um problema. As missões terminaram. Mas como ninguém usa o túnel, ele está cheio de monstros. Por isso, pedem-lhe que o limpe. Quando Loken ouve isto, os seus olhos brilham. Pois pensa que é experiência grátis. Ele aceita a missão, avança e olha para dentro do túnel, acreditando ter encontrado o paraíso. Aqueles monstros pareciam bastante intimidadores. Mas estavam em terra e, por isso, eram extremamente fracos. Ele lança-se ao seu banquete e ataca repetidamente, com um enorme sorriso por causa dos pontos de experiência, criando assim até um prato. Depois, grita como um louco, por causa da velocidade estonteante da carroça que o transporta. E amaldiçoa novamente o gnomo que a construiu. Ele é projetado e aterra de cabeça no chão, depois de se levantar e voltar a ter terra firme sob os pés. Ele finalmente chega ao continente central e recebe a conquista, aumento de reputação na facção, e muitas mais. Por descobrir um continente inteiro. Uma para treino avançado chama-lhe a atenção. Embora não se lembre para que serve, ele decide descobrir pelo caminho. O que lhe importa agora é a missão do continente. Porque a primeira e a segunda cidade foram tutoriais, a terceira uma área para iniciantes. Aqui, o sistema está totalmente operacional. Ele acredita que precisa de procurar a mudança de classe. E para isso, tem de encontrar 300 partes do Imperador Justo. Nesse momento, aparece um ogre gigante de nível 199. Exatamente o que ele procurava. Pois precisa de 300 deles para completar a sua missão. O Loken percebe que, independentemente dos títulos que tenha, não consegue passar do nível 200. Por isso, ele tem simplesmente de lutar contra aquilo. Com tudo o que tem, lança-se sobre ele, mas é parado. Ou pelo menos era o que ele pensava. O ogre, ao contrário de um simples humano, executa um ataque que o parte em dois. Num segundo, o feliz Loken recolhe a sua recompensa. Quando sente uma presença, ele pensa que agora só faltam 299. E começa oficialmente a sua caçada. Passadas algumas horas, ele pensa que, embora fossem fortes, confiavam apenas na sua força bruta. Ele salta e parte-os em dois. Mas depois apareceu outro. Mas também ele não foi rival para o Loken, e assim o Loken. Finalmente, ele recebeu 300 fichas do rei e subiu para o nível 200. Sentindo que tinha sido fácil. E como tinha tempo, podia usá-lo para continuar a caçar e a subir de nível. Mas algo chama a sua atenção. Ele esconde-se e pergunta-se por que é que aquele desgraçado apareceu. Ele percebe que aquela coisa é uma espécie de berserker. Tal como ele, só que o seu nível é muito mais alto que o dele. Ele sente que é mais poderoso em todos os aspectos. Ele acredita que uma retirada estratégica seria o melhor a fazer. Depois de completar a quarta mudança de classe, ele iria apanhá-lo e teletransporta-se para a guilda dos Berserkers da terceira cidade. O NPC começa a elogiá-lo sem parar, acreditando que ele é o melhor do mundo. Diz que nunca viu ninguém como ele, o que deixa Loken um pouco desconfortável. Ele entrega-lhe a conquista, especialista de classe, o que adiciona mais um slot às suas habilidades personalizadas. Este só pode ser usado pelos verdadeiros especialistas.
À primeira vista, pode não parecer muito, mas quando uma habilidade é adicionada a uma habilidade combinada, cria-se um poder tremendo. Embora isto vá consumir muita mana, o Locke passaria a ter 4 habilidades de combinação e 4 habilidades de criação. E como ele já tinha aprendido as habilidades de reforço e as básicas, o NPC tem de lhe entregar livros de reforços especiais. São eles músculos de aço, avanço indomável e frenesi, controle de mana e quebra de arma, assim como quebra de armadura. Ele compra-os todos e sobe o nível de cada uma destas habilidades. De volta ao exterior, ele começa a combinar as suas habilidades para criar uma combinação possível. Ele dirige-se para o campo de batalha para testar a sua nova habilidade. Ele ataca com uma força incrível e destrói tudo o que encontra pelo caminho. Ele dá à sua nova habilidade o nome de Explosão Assassina. De volta ao continente central, Locke vê-se cercado por ogres. Ele desvia-se de um que o tinha detectado e usa a investida indomável e o golpe mortal para o matar num instante, adicionando assim uma nova habilidade ao seu repertório, chamada Contra-ataque. Ele também recebe uma carta de um fã da sua guilda, mas deita-a fora por ter texto a mais. E agora, ele parte para testar as suas habilidades em pleno. Passadas cerca de 2 horas, ele está frente a frente com o ogre de 2 cabeças de nível 200. Ele desafia-o a aproximar-se. Este solta um grito aos céus e salta na direção de Locke. Mas ele consegue desviar-se por pouco. Ele sente que não é nada de especial. Mas o machado está prestes a cortar a cabeça de Locke. No entanto, a habilidade contra-ataque é ativada e arranca-lhe uma das cabeças. A criatura ativa o modo Berserker ao sentir o perigo e ataca-o com tudo o que tem. Mas Locke desvia-se de todos os ataques com mestria. Faz as lâminas colidirem. E, quando surge uma pequena abertura, ele ativa o Desarmar, uma poderosa habilidade das unhas negras, que estilhaça o machado em 1000 pedaços. O ogre tenta desesperadamente desferir o golpe final. Mas Locke já não está lá, ele usou a esquiva. E goza com ele por ser um berserker, considerando uma vergonha para a sua raça. Ele junta os dedos e invoca a explosão assassina. Após a explosão, ele reconhece o valor do ogre. Pois mesmo depois daquela carnificina, ele continua a lutar. Ele sente que era exatamente isso que esperava de um berserker. Ele usa a explosão assassina de cortes. Depois de o ogre de 2 cabeças ser derrotado, ele dirige-se para o continente. Ao chegar, ele usa as runas. Mas não percebe por que motivo a sua mana desceu tanto. Ele decide ter mais cuidado ao usar as suas novas habilidades combinadas. E, no momento em que está a examinar o machado do ogre, as pessoas começam a ficar agitadas. Locke pergunta-se se a santa não terá chegado. Ele considerou-se com sorte por a ter encontrado no centro da cidade. Ela estava a fazer uma oração por um cidadão. Deu-lhe a sua bênção e já chamava pelo súbdito seguinte. Locke aproximou-se e perguntou se aquele lugar era Timor, no continente central. Ele explicou que era um guardião de Crossroad e que estava numa missão de reconhecimento no continente central. Ele pediu-lhe que lhe curasse o coração para que pudesse contar-lhe mais. Com isto, foi curado. Ele percebeu que, afinal, os títulos eram bastante úteis. E como as outras guildas também estavam a caminho do continente central, ele tinha de se preparar. Primeiro, registou-se na cidade de Timor. Segundo, comprou uma propriedade. De seguida, usou o ouro que tinha obtido dos ogros para encomendar uma armadura. Mas esta não podia ser feita com o material desejado. Até que ele mostrou o machado de ogre. O ferreiro ficou encantado com os materiais e com o preço que Locke iria pagar. Locke contou que tinha escolhido aquele lugar por causa das 5 forjas que ali existiam e que ofereciam uma personalização única. Era caro, mas valia a pena o esforço. Ele pediu um aumento da taxa de acerto crítico para o pescoço, ombros, mãos, peito, calcanhares e sapatos. Depois de tudo discutido, pediram-lhe que voltasse no dia seguinte. E assim, Locke dirigiu-se ao lugar mais importante daquela cidade.
A Torre das Provações, onde lhe pediram a sua identificação. Depois de lerem a sua classificação, exigiram-lhe 5 moedas de ouro e desejaram-lhe boa sorte. Loken explica que a Torre das Provações é a Torre da Honra e do Desafio, onde os jogadores provam o seu poder. Quanto mais alto se sobe, mais fortes se tornam os monstros. Em cada nível, todos os monstros têm de ser mortos. Caso contrário, não se pode avançar para o seguinte. Não dá recompensas, mas distribui itens aos melhores jogadores do mês. E assim, ele avista uns pequenos esquilos e sente que a provação vai começar. Que o teste começa. Ele ataca e sente-se um pouco culpado por eles serem tão fracos. É-lhe dada a escolha de continuar ou repetir. E ele escolhe a segunda opção. Normalmente, ele iria para o segundo andar. Mas queria repeti-lo mais 999 vezes. E, de facto, o Logan completou o mesmo nível 1000 vezes para ganhar a experiência máxima. E obter vários títulos. Por ser o primeiro a alcançar 1000 vitórias. Atingindo assim as pontuações mais altas no ranking. E agora? Só lhe restava subir a torre a toda a velocidade. Até ao próximo andar. A cena muda então para o 54º andar, onde é anunciado que em 29 dias o ranking será reiniciado. O Logan também estava um pouco cansado por ter usado a habilidade Berserker durante tanto tempo. Por isso foi ver as suas recompensas. Ele sentiu que não havia nada de especial. Mas algumas valiam a pena e aumentaram vários dos seus atributos. Depois de sair da torre, pensou que era hora de ganhar algum dinheiro. Ele teletransportou-se para o centro da arena de Timur. Este lugar era o lar dos melhores gladiadores do continente. Onde alguém lhe perguntou se ele era um novato. O Logan simplesmente ignora-o e pede para se inscrever na arena. Com o ranking de soldado. Os outros riem-se do seu ranking baixo. O NPC dá-lhe a ficha para o seu combate. O Logan explica que as regras daquele lugar eram simples. No centro, 2 pessoas lutam. Até que uma delas morra. Não há muitas penalidades. E o melhor de tudo é que a habilidade Berserker é reiniciada a cada combate. Nesse momento, o seu alarme soa. É a vez do Logan. Ele estava contente, pois o seu oponente seria um NPC. Porque se fosse uma pessoa real, o seu nível 190 iria destruí-lo instantaneamente. Ele teletransporta-se para ver o seu grande rival. Era um espadachim assassino de nível 150 chamado Machin. Ele falou com palavras calmas. E postou-se ao lado de Loken. Para saborear a sua vitória. Mas o seu corpo já estava dividido em 2 metades. Ele recebeu 10 pontos da arena e os gritos do público. Rapidamente, a notícia espalhou-se. De que ele tinha derrotado o seu adversário com um único golpe. E assim, um Loken feliz desafiou o seu próximo adversário. E assim eles vieram, um após o outro. E ele ganhou reconhecimento pelas suas habilidades. Depois de uma série de vitórias. Que aumentou drasticamente a dificuldade dos seus adversários. Loken percebe que, depois de conseguir uma série de vitórias, pode subir para o nível seguinte. E então, ele mergulhou de cabeça, acreditando que só precisava fazer o que sempre fazia, lutar. Lutar e lutar novamente, durante horas a fio. Ele alcançou uma reputação de 3.276 com 300 vitórias consecutivas. Recebeu mais títulos e gastou os seus pontos para melhorar as suas habilidades, garantindo assim o primeiro lugar no ranking da arena. E assim, ele partiu para o seu próximo objetivo. O Salão dos Cavaleiros. Ao entrar, pediu para ser promovido à classe de cavaleiro. Como cumpria os requisitos, assinou o seu contrato. O guarda continuou a falar sobre as vantagens. Enquanto Loken apenas pensava. E com isso, ele tinha completado metade da promoção. Para se tornar um verdadeiro cavaleiro. Ele tem de encontrar o mestre cavaleiro. E fazer um juramento de cavaleiro. Por isso, ele ainda não recebeu o título verdadeiro. Pois ainda precisa de encontrar alguém. Ele partiu em direção ao seu próximo destino. Mas antes disso, já que estava ali, devia aceitar a missão do povo.
E como já tinha alcançado a classe de cavaleiro, a missão devia ser algo interessante. O NPC, ao ver que Arvan o tinha enviado, pensou que ele já tinha um monte de bons cavaleiros. Mas quando viu que Lochan ofereceu uma recompensa pela sua missão, ele prosseguiu. Ele recusou, pois não era esse tipo de pessoa. Até que viu que se tratava de minérios de pedras preciosas, que valiam cerca de 3 vezes mais do que o ouro. Então, depois de pensar sobre isso, ele aceitou o pedido dela. Contaram-lhe a lenda das pirâmides. Dizia-se que eram habitadas por criaturas mortas-vivas, apesar dos anos que tinham passado. Por isso, ele tinha de as investigar, o que ativou a sua nova missão. Mas ele não sabia bem como continuar, pois era uma missão muito complicada. O suborno e os seus títulos tinham-lhe concedido uma missão de busca de nível muito alto. A diferença de nível não era grande, mas estes monstros também tinham títulos e habilidades especiais. Ele decidiu pensar nisso mais tarde. E foi para o Coliseu de Timur. Por ser um cavaleiro, subiu de categoria, o que lhe deu a oportunidade de ganhar mais pontos de reputação e comprar uma maior variedade de itens. Ao afastar-se, Logan pensou que, se acumulasse mais pontos, poderia atrair a atenção de alguns nobres. E isso podia tornar-se um problema, pois a sua prioridade era a missão principal. Chegou a um edifício, onde lhe pediram para revelar a sua afiliação. Depois de a sua identidade ser verificada, Logan entrou e pediu informações sobre os monstros corrompidos. Ao entregar o mapa, recebeu uma missão. Se ele trouxesse 3 bestas corrompidas, receberia algo. Ele aceitou. Ele tratou de algumas coisas e ativou o Círculo de Timur, depois de indicar o seu destino ao transportador. Por 2 vezes, recebeu permissão para viajar, pois aquele lugar era extremamente perigoso e pobre. Mas Lochan estava determinado a ir, embora esse não fosse o seu verdadeiro destino, mas sim um local ainda mais afastado, no campo, ao qual não se chegava com o transportador. E assim, ele entrou no território de Linai e chegou a uma espécie de fortaleza, Model. O guarda pergunta-lhe o que está ali a fazer. E quando ouve que ele veio para se tornar um cavaleiro, apressa-se a anunciar a sua chegada. De seguida, aparece um senhor entusiasmado, que fica feliz por alguém querer tornar-se seu cavaleiro. Embora Lochan achasse a sua aparência patética, foi precisamente por isso que o escolheu. Ele explica que a primeira razão pela qual escolheu este território foi o conceito da nobreza caída. E a segunda, o potencial da área. Esta estava prestes a ser absorvida pelo território de Remington. Há aqui um grande tesouro que ele não pode perder. Por isso, ele confirmou que aspirava a tornar-se um cavaleiro do território de Oliney. O senhor pediu-lhe que entrasse. E agora que estavam a sós, queria ser honesto com ele. Eles não tinham meios para lhe pagar. Ao ouvir isto, Lochan disse que não havia problema. Podia pagar-lhe com terras. Ele não pedia muito. Apenas uma pequena parte da montanha. Ao notar a sua hesitação, Lochan suspeitou que pudesse haver uma mina naquela área. Ele devolvê-la imediatamente. Ele não queria os minérios, apenas o terreno de caça. Após muita deliberação, o senhor concordou e forneceu-lhe soldados para subjugar os monstros. E assim, após o acordo, o Duque de Dercão, Bonul Nair, nomeou seu cavaleiro. Lochan apenas sorriu. Pensou para si mesmo que aquela terra dourada em breve seria sua. E como tudo estava pronto, ele quis ir ver essa terra. Quando o Duque viu a rapidez com que ele concordou, não conseguia acreditar que tinha conseguido um cavaleiro tão facilmente. Ele acreditava que outros territórios não fariam tal coisa. Com um estranho, Lochan lembrou-se de que os monstros naquele lugar deviam ser, no máximo, de nível 240. Não era um nível particularmente alto, mas era vantajoso. Ele ordenou a um soldado que reunisse todos os homens que conseguisse juntar. Quando todos estavam reunidos, Lochan agiu como um verdadeiro general. E anunciaram que voltariam em breve. O plano deles é chamar a atenção para ganhar a confiança de todos.
E a tarefa dos soldados é guiá-los. E impedir que as bestas fujam, localizando os lobos. Bestas de nível 200. E 13 gritaram que era hora da caça. E reivindicaram que esta terra estava sob o seu domínio. Eles abateram um. E derrotaram os outros com uma explosão. O Duque não conseguia acreditar que ele tivesse eliminado todos os monstros e nos arredores, acreditando que se vendessem os itens dos monstros, isto ajudaria o território de Locan. Ele sabia que isso ia acontecer, por isso concordou. Mas eles já tinham recolhido os itens úteis e os pontos de experiência. O Duque pediu-lhe que partilhasse a informação com os vizinhos. O Locan sorriu. Isso seria a base para que todos o seguissem. E se ganhasse mais confiança, teria mais liberdade para ir para o campo de batalha. Ele espalhou slogans pela cidade a que servia. E no fim, entregou um saco aos guardas para que distribuíssem o seu conteúdo. Foi uma invenção do Locan, para que não voltassem a aparecer monstros naquele lugar. Assim, criou um lugar perfeito para a extração mineira. E para esta aldeia. Todos se iriam concentrar neste lugar. Mas o seu objetivo era o outro. Contudo, primeiro começou a sua incursão na masmorra pública, a Caverna do Silêncio. E recebeu títulos pela primeira entrada. O Locan estava radiante por o seu plano estar a resultar. E acreditava que o mais importante estava perto de Timur. Que ele conhecia graças a um livro sobre ruínas. Depois de todo o seu plano ter resultado, agradeceram-lhe. Pois, graças a ele, tinham conseguido abrir a sua segunda mina. E agora podiam prosperar e deram carta branca ao Locan. Ele estava orgulhoso da honra que conquistara com o seu trabalho. E agora iria patrulhar a área. E chegar à sua terra. Neste local, ele invoca uma planta que tinha comprado, que se transforma numa grande cabana, oferecendo assim a cobertura perfeita, para que ninguém veja o que ele está a fazer. Ele anda um pouco à procura do local perfeito. E depara-se com o portão da masmorra secreta. Ele quebra o selo, e então um cristal aparece, a indicar que ainda restam 2.999 entradas. Locan fica radiante. Ele poderia entrar mais 2.999 vezes. E, como é óbvio, ele vai aproveitar ao máximo esta riqueza. Ao entrar, ele repara que neste local existe uma pedra que só se consegue obter aqui. São pedras de aprimoramento. Estas dividem-se em pedras de aprimoramento comuns e pedras de alto nível, com as quais, em alguns casos, se podem alcançar níveis de proteção de 6 e 9. Embora todos os monstros deixem cair pedras, a taxa de obtenção de uma pedra de alto nível é normalmente de apenas 1 a 5%, mas aqui sobe para quase 20%. É por isso que o número de entradas é limitado. E, no futuro, elas serão negociadas a um preço extremamente alto. Por isso, ele vai agora fortalecer o seu próprio equipamento. Primeiro, ele encontra os espíritos de pedra. Estes têm pontos fracos específicos. Ele usa o seu ataque bombardeiro. Encontra o núcleo e obtém um item. É a primeira pedra de aprimoramento. Ele continua a sua caçada. E derrota os espíritos de fogo. Depois disso, depara-se com os espíritos de água, que ele também ataca com facilidade. Depois de tudo isto, ele questiona-se se já terminou. Mas então aparece o espírito-chefe. Um boss de rocha. Este tem de ter uma pedra de aprimoramento. Ele desvia-se dele e corta-o em centenas de pedaços, revelando o mineral. Quando o boss se sente encurralado, faz aparecer rochas e atira-as contra o Locan. Mas isso não é nada para ele. Ele ativa o golpe mortal. E, assim, recolhe o núcleo misterioso. Ele esperava que a casa do boss fosse 100% de pedra de qualidade. Achava que ia ficar rico, já que conseguiria obter 3.000 delas. Depois de derrotar o boss e ativar o livro de runas. Depois, na oficina do anão, pensou em adquirir os melhoramentos de reforço. Mas algumas eram apenas pedras, e outras deitou fora. Com as restantes teve mais sorte. Foi ter com o ferreiro com os seus minerais.
Este não conseguia acreditar na quantidade de pedras que ele tinha trazido. E o Loken queria tudo no nível 7. Ele pediu-lhe para não se preocupar. Se alguns cristais se partissem. Pois tinha imensos. Mas depois, quis tudo no nível 9. E a probabilidade de isso acontecer era muito baixa. Mesmo depois de todos os cristais terem sido usados. Apenas alguns itens conseguiram chegar ao nível 9. Pediu-lhe para parar. E assim, equipou a sua nova armadura e sentiu-se incrível. Mas desativou o efeito brilhante. Porque podia chamar demasiada a atenção. E agora que tinha terminado o seu reforço, ia fazer uma limpeza. Como é costume, depois de o bónus inicial ter expirado. Loken sentia que ia morrer de exaustão. Pois tinha lutado durante 3 dias sem parar. E agora queria ver se havia alguma informação nova e útil. E viu novamente aqueles sacanas do passado. A notícia dizia que eles foram a primeira guilda a entrar no continente. A guilda Elhound. Logan lembrou-se que, na sua vida passada, lhe chamavam os cãezinhos de colo. Eram conhecidos por fazerem qualquer coisa que desse dinheiro. No seu passado, ele não se interessava por dinheiro. Por isso os seus caminhos nunca se cruzaram, exceto na vez em que morreu. Várias vezes, aliás, perdendo com isso várias habilidades e títulos. E eles aproveitaram essa oportunidade para se lançarem sobre ele e morderem o pescoço, era do que ele se lembrava. A primeira guilda a chegar ao continente foi a Ragnarok. Mas aqueles desgraçados devem ter usado algum truque. Mas ele não queria saber disso. Ele ia dar-lhes as boas-vindas que mereciam. De volta à realidade. Carreguei alguns vídeos para apresentar a cidade. E para deixar claro quem chegou aqui primeiro. Na baía em frente à cidade, a guilda chegou. Onde o líder de todos exigiu concentração máxima. Pois não podiam descansar antes de chegarem à cidade. E eles já conheciam o caminho para a cidade. Por isso, a guilda deles, acontecesse o que acontecesse, tinha de manter a liderança enquanto avançavam. Entraram num desfiladeiro, mas o nevoeiro era muito denso. E logo veio a ordem para o dissipar. Os magos lançaram um feitiço de fogo. Mas a regeneração do nevoeiro era demasiado rápida, por isso ele ordenou que recuassem. Para deixar os bruxos avançarem. Pois ouviam-se ruídos de bestas. E, de facto, eram mortos-vivos. Mas não do tipo que eles conheciam. Tinham de estar atentos e usar aceleração. Enquanto trocavam os seus conjuradores para poderem continuar a atacar. Mas os mortos-vivos reapareciam a cada segundo. Era óbvio que algo os estava a invocar. Tinham de se preparar para uma longa batalha. Passadas algumas horas, eles ainda estavam a lutar. Eles não conseguiam acreditar que continuavam a aparecer mais e mais. E sentiram que esta era a realidade daquele continente. Nesse exato momento, ouviram um som diferente. Era um cavalo que passou por eles a uma velocidade vertiginosa, como um relâmpago. Os membros da guilda não perceberam o que tinha acabado de acontecer. E negligenciaram a sua retaguarda. Sendo então atacados por uma horda de zumbis. Que reapareceram instantaneamente. Eles culparam aquela coisa de há pouco. Que devia tê-los atraído. Algumas horas depois. Loken apenas observava e pensava que eles em breve ficariam mais fracos. Pois uma longa batalha é, afinal de contas, desgastante para a mente. O líder gritou a todos para que continuassem em movimento. Eles tinham de recuar para formar o seu novo ataque. Tinham de alcançar o seu objetivo antes que os zumbis se regenerassem. E o seu subordinado pediu-lhe para ver uma coisa. Insistindo que era importante. Descobriu-se que o Logan estava a fazer stream no desfiladeiro. A mostrar como tinham sido aniquilados. Ele tinha vários vídeos dos locais onde eles tinham estado. E sido derrotados. Ele apercebeu-se de que a culpa era claramente daquele desgraçado. Ele acreditou que finalmente tinha encontrado o motivo das suas derrotas. E ordenou que procurassem aquele sacana. Então, questionaram-se porque é que o Loken lhes estava a fazer aquilo. Eles nem sequer tinham chegado à cidade. Pensaram que ele também queria monopolizar a área. Perguntavam-se como é que ele tinha conseguido passar pelos zumbis. Sentiram que tinham de fazer o mesmo. Atravessar a cavalo.
Assim, os zumbis não os conseguiriam apanhar. Mas havia um problema. Nem todos podiam gastar 100 moedas de ouro num cavalo. Para cada um. Por isso, decidiram levar apenas a elite da guilda. Ao ouvirem isto, sentiram-se completamente traídos. E, nesse preciso momento, o Locan apareceu por cima deles. Ele perguntou-lhes o que estavam ali a fazer. O líder gritou-lhe, a perguntar por que é que ele tinha tanto rancor contra eles. O Locan não quis responder, só queria lutar contra o líder. Este ordenou a todos que assumissem as suas posições. O Locan puxou das suas armas. O líder amaldiçoou e ordenou que entrassem em formação. Agora, o Locan percebia como é que eles tinham chegado ali tão depressa. Tinha de ser por causa daquela habilidade de grupo, com a qual conseguiam derrotar monstros fortes em conjunto. E ao vê-lo na linha da frente, sentiu a sua enorme autoconfiança. Porque, normalmente, os líderes ficam sempre na retaguarda para dar o golpe final. Quando o viu a investir, soube que ia esmagar a sua confiança excessiva. Ele detonou a sua carga explosiva ao ver a hesitação deles. E soltou o seu grito de berserker, o que fez com que todos ficassem paralisados. De seguida, atacou os seus soldados. E, por fim, o seu líder. O líder gritou-lhes para se espalharem e atacarem juntos. Mas o Locan não os ia deixar escapar. Ele saltou na direção deles a uma velocidade incrível e fez-lhes em pedaços. Um a um, mesmo só com as mãos nuas. Ele derrubou-os e torceu-lhes os pescoços. Ele deixou-os a todos em pânico, fazendo com que só quisessem fugir dele. O seu aliado implorou-lhe que recuasse imediatamente. Mas ele recusou. Ele conseguia derrotá-lo. Só precisavam de se acalmar. Mas, nesse preciso momento, o seu aliado foi morto sem que ele percebesse nada. E mesmo sem usar uma única habilidade, ele tinha-os matado a todos. Ele percebeu que se tinha enganado. Não o conseguiam derrotar. Locan, envolto numa aura, declarou-lhes que, a partir daquele momento, mataria todos os Hellhounds que visse. Por isso, deviam abandonar esta guilda e ficar na terceira cidade, até que ele tivesse atravessado outra área. O homem pediu-lhe que os poupasse. Mas Locan recusou, pois aquele também não tinha mostrado misericórdia. Este gritou de mãos ao ar que aceitava. E que a sua guilda se rendia. Ao ouvir o seu apelo, a cabeça dele foi cortada. Estava claro, ele mataria todos os Hellhounds que visse. Por isso, perguntou quem era o próximo. Entretanto, o protagonista estava feliz por os ver. Depois de tanto tempo. E, nesse exato momento, foi chamado. Pois o Duque procurava-o com urgência. Ele deixou bem claro que o queria ver imediatamente. E o protagonista perguntou-se se tinha chegado a hora. O Duque tinha-o chamado por causa de uma carta que queria discutir com ele, Locan. Locan sabia quem a tinha enviado. Sem sequer olhar para ela. A única pessoa que podia escrever diretamente ao Lord Linney era o Lord Remington. Ele era um nobre, tal como o Lord Linney. Mas o seu território era muito superior. E ele era uma pessoa muito gananciosa. No passado, ele tinha-lhe arrancado o seu território. Mas tudo aconteceu mais depressa do que ele pensava. Ao ler, ele não conseguia acreditar que ele fosse tão descarado, ao ponto de enviar espiões para o seu território e ainda exigir ser recebido. Ele disse ao Duque que faria o mesmo. Ele iria àquele território por alguns dias para dar uma olhada. Mais tarde, no território de Remington, tive a sensação de que já o deviam ter recebido há muito tempo. Tendo em conta que, para o seu território, deviam ter enviado especialistas às minas para analisar a área e assim tirar-lhes tudo. O guarda perguntou-lhes se vinham do território de Inai. E, se sim, que o seguissem. Este era um guarda comum de nível 200. Isso deixou o Loca furioso. Nem sequer tinham enviado um capitão. Apenas um simples guarda comum. Mas isso era o melhor. Se o subestimassem, baixariam a guarda. Até o disfarce. Estava perfeito, porque os guardas pareciam nervosos quando se apresentaram. Este aqui era amigável. Pediu para continuarem a conversa ao jantar. Depois de uma longa conversa,
O Loca pediu desculpa, mas disse que queria ver os arredores. O Duque concordou e fez um sinal ao guarda para o Loca. Enquanto caminhavam, ele não queria ir à cidade nem às quintas. Ele queria ir para a dungeon. Ele contou que naquele lugar havia uma gruta, onde o mistério dorme. E as entradas também são limitadas. Grande parte das suas receitas vem de lá. E há algo escondido. Os guardas deram permissão para o Loca entrar. Ele mal podia acreditar e pensou que estava a receber tratamento especial. Ele sentiu que queriam algo dele. Depois, as montanhas próximas. Disseram-lhe que o mel que era produzido ali era a especialidade de Remington. Chegaram ao local e explicaram-lhe como o processo funcionava. Disparava-se contra o favo na árvore. Este caía e abria o portal para a dungeon. O Logan ficou feliz com a sua entrada gratuita. Ele registou-a no seu livro de runas, para depois desfrutar do seu presente. Ao entrar, recebeu os seus devidos títulos. Eles pararam-no para primeiro explicar brevemente a estratégia que iriam usar. A estrutura era simples: eliminar os enxames de abelhas e destruir a colmeia. E, por fim, perguntou à rainha das abelhas se ela se queria juntar à caça. Esta apenas se riu. Achava que ele só iria atrapalhar. Mas, em segredo, acreditava que conseguia massacrar aqueles vermes de olhos vendados. Contudo, por agora, não podia fazer nada para não levantar suspeitas. E o soldado informou-os de que ela não quis cooperar e que parecia muito assustada. 4 horas mais tarde, ele disse-lhes que tinham sido incríveis. Tinha sido um verdadeiro espetáculo, e ele abandonou o local. Mas eles disseram-lhe que o seu senhor o tinha convidado para jantar. Mais tarde, ao jantar, perguntaram-lhe como lhes tinha corrido. Naquela inspeção de loucos, ele arrasou com os métodos deles, as suas estratégias e a sua tecnologia. Mas o Duque negou, dizendo que não tinha perguntado sobre isso. E contou o que já sabia. Em Linai não havia futuro. Aquele território não tardaria a cair. Por isso, pediu-lhe que se juntasse a eles. Eles dar-lhe-iam o triplo do que ele recebia naquele território. O Locan riu-se, pensando que ele estava a confundir as coisas. Devia estar a confundi-lo com algum covarde. Pois, para fazer negócios com ele, teriam de lhe pagar pelo menos 10 vezes mais. Perante isto, o Locan ficou confuso. Pois aquele tipo tinha, de facto, aceito oferecer-lhe 10 vezes mais. Mas ele riu-se, porque achava que já sabia o que ele andava a tramar. Depois, verificou se as suas machadinhas estavam em condições. E como o seu propósito ao ir àquele lugar tinha sido cumprido e estabelecido, que era o de passar uma boa imagem de fraqueza e arrogância, ele podia ir experimentar a especialidade da masmorra sem preocupações, e ativou as suas runas. Ele pensou que, nos próximos dias, já não conseguiria fazer aquilo, pois só é possível teleportar-se quando se faz parte daquele território. Por isso, queria aproveitar a sua estadia ao máximo, deitando abaixo o favo e entrando na masmorra secreta, onde o enxame de abelhas não tardou a surgir. Locan usou a sua enorme velocidade para se livrar delas. Invoca o seu machado para partir a última colmeia. Ao chegar ao seu alvo, ele sabe que se destruir a colmeia, chegará diretamente ao boss. Ele ataca a colmeia com toda a sua força. Aparecem mensagens de aviso. Ele fez com que todas as abelhas assassinas avançassem sobre ele. Logan ri-se da parte seguinte do seu plano. Ele coloca uma bomba de pressão de água, que cria uma onda gigante, inundando toda a área e incapacitando as abelhas. Logan ri-se. Tudo correu na perfeição. Com isto, ele pode começar a recolha. Pouco depois, ele carrega uma grande quantidade de ferrões de abelha assassina. Normalmente, os ferrões das abelhas assassinas não caem quando são mortas, mas é possível extraí-los enquanto ainda estão vivas. A probabilidade de obter um é de 100%. Foi por isso que ele apenas as imobilizou. E agora, só lhe falta uma coisa. Ele usa bombardeiro, fazendo com que a rainha abelha apareça. Nível 239. Ela ataca com o seu ferrão, mas ele desvia-se. Ele sabia que aquilo era perigoso. Se tivesse sido atingido por aquele ferrão,
teria ficado gravemente ferido. Por isso, ele só precisa de se esquivar, atirando-se para a frente e posicionando-se de forma evasiva para despedaçar a rainha abelha. Ele recebe os títulos por completar a dungeon. Alguns dias depois, no território do Zinai, ele leva um presente ao seu duque. Diz-lhe para o apreciar à vontade e depois despede-se, pois está um pouco cansado. Ele dirige-se para o seu quarto e quer ver o que foi publicado na comunidade. Ele vê as notícias da guilda, mas acha-as bastante desinteressantes. Mas depois vê algo e pergunta-se quem são aqueles tipos. E como é que chegaram aqui? São membros da Legião do Dragão Negro, que formou uma aliança com outra guilda. Pois, ele suspeita que foi só por isso que conseguiram chegar aqui. Ele pensa para si mesmo que eles são mais capazes do que esperava. Na verdade, ele precisava deles para o seu plano. Por isso, tinha de os receber devidamente. Mais tarde, no continente central, no Vale do Crepúsculo, Logan andava por ali e sentia que já tinha passado muito tempo desde a última vez que ali estivera. Este era o lugar onde os dragões negros chegariam. Era um caminho que tinham de percorrer. E a razão pela qual ele viera aqui era por uma coisa muito específica. Ele encontrou o portão do local e entrou no território do quartel-general do acampamento dos Leões Dourados. Lá, perguntaram-lhe se ele se queria juntar à unidade deles. Era o comandante Garan. Nível 280. Ele gostou da autoconfiança de Logan, apesar de este ser apenas de nível 230. No entanto, Logan estava apenas a esconder o seu verdadeiro nível de 280. Ele pela à prova, ordenando a um soldado que testasse a sua força. Este não percebia, porque tinha de lutar contra alguém tão fraco. Mas obedeceu à ordem. Quando Logan viu a sua reação, aliviou um pouco a tensão, ativando a sua armadura completa e perguntando-lhe por que é que ele estava a ficar tão nervoso. O outro amaldiçoou. Não conseguia acreditar que ele tinha conseguido um equipamento tão bom. Depois disso, todos se reuniram e foi anunciado que o uso de armas era proibido. Aquele que caísse primeiro ao chão, perderia. Podiam começar. O soldado leão pensou que ele era apenas um miúdo atrevido. Ele ia esmagá-lo. Mas, quando ele atacou, o seu golpe foi parado de repente. Ele parou e foi atirado para trás. Os seus aliados gritaram-lhe: "O que é que estás a fazer?" Mas ele apenas lhes pediu silêncio. E perguntou a si mesmo o que tinha acabado de acontecer. Eles não se tinham movido nem 1 milímetro. Mas ele ia mostrar-lhe a diferença entre as suas forças. Ele avançou com 100% da sua força à frente de Locan, que pensou tê-lo apanhado quando o protagonista desapareceu. E comentou que ele era demasiado lento. Todos ficaram paralisados. E o general reconheceu a sua vitória. Ele tinha vencido. Foi o suficiente. Locan agradeceu-lhe pelo seu excelente trabalho. O líder acalmou. E como ele tinha demonstrado as suas habilidades, agora cabia-lhe a ele cumprir a sua parte do acordo e perguntou-lhe de que estratégia é que ele tinha falado. Locan riu-se, porque achava que não seria difícil. E contou-lhe o seu plano. Mais tarde, no porto, dizia-se que era a raça dos mortos-vivos. O segredo de como aqueles jogadores, sem exceção, tinham conseguido chegar lá, era o jogador. É o G, o morto-vivo do ano. Este, no seu passado, tinha sempre procurado sucesso e reconhecimento. Enquanto procurava oportunidades, deparou-se com a frustração dos dragões negros, que tinham sido expulsos do continente por Locan. Nesse momento, ele tornou-se o líder deles e prometeu chegar a outra cidade, apesar de não possuir o poder necessário. Claro que ninguém o levou a sério, pois era um feito impossível. Mas a sua vontade permaneceu firme e, finalmente, ele mergulhou no oceano com pesos em ambos os tornozelos. No oceano. E, devido às características da sua raça, ele conseguia respirar debaixo de água. E, de facto, chegou ao porto. Ele encontrou uma maneira de atravessar. Foi assim que todos os mortos-vivos atravessaram o oceano e se juntaram a eles para caçar Locan.
De volta com o líder, Loken explicou-lhes que, se não fizessem nada, eles poderiam causar problemas à sua organização. Além disso, não tinham nada a perder. Mas quando ele sugeriu avançar imediatamente, o ancião deteve-o, pois achava que era demasiado cedo. Mas Loken tranquilizou-o, todos estavam reunidos. Era o momento perfeito. Por isso, tinham de lhes dar as boas-vindas aos insolentes dragões negros. No porto, os mortos-vivos chegaram, acreditando que o seu líder tinha feito uma grande descoberta. Por isso, tinham de inspecionar os seus itens para poderem avançar. Mas algo aconteceu. Algo se aproximava. Eles perceberam que era Loken. O assassino cumprimentou-os e deu-lhes os parabéns pela sua chegada. Depois, deu a ordem para a operação. E apresentou-se como Loken, o Berserker. Um guardião que cercava todos os mortos-vivos. Mas eles perguntavam-se por que é que ele não atacava. Eles questionavam-se se Loken por acaso planeava enfrentá-los todos sozinho. E pensaram que ele os estava a subestimar. Mas Loken considerava-os uns ignorantes. Como dois grupos se encontravam num campo de batalha, ele podia ativar algo e declarar a guerra de ocupação. A missão era eliminar todos os inimigos e hastear a bandeira assim que a ocupação estivesse concluída. Ele tinha de roubar a doca aos dragões negros. Quando os mortos-vivos leram aquilo, perceberam que os seus amigos já não os conseguiriam alcançar. Se perdessem aqui, o capitão desejou-lhes boa sorte. Os mortos-vivos assustaram-se. Loken ativou todos os guardiões e invocou mais dezenas com o olhar morto. Ele gritou-lhes que tentassem detê-lo e ativou os seus títulos para o combate contra vários inimigos. Ele lançou-se para o massacre e derrubou um inimigo atrás do outro. Os outros não compreendiam. Como é que um ser daqueles podia sequer existir? Nem sequer. Os seus aliados atacaram no momento em que Loken saltou. Ele pensou que eles já se tinham rendido ao seu destino. Esmagou-lhes as cabeças contra o chão. Ele ouviu um feitiço atrás de si, mas bloqueou com facilidade, o que fez a caveira congelar. Loken matou-o no instante seguinte. Ele berrou para que Raio atacassem todos de uma vez. Quando os viu saltar, pôs-se em posição de combate. Raios vermelhos crepitam enquanto eles combinam as suas habilidades, criando o tornado infernal. Ele sorriu, por considerá-los fracos. Por isso, tinham usado truques para chegar aqui. E pensaram que era a altura de conquistar o porto. Mas, no entanto, eles gritaram-lhe que não conseguiria. E atacaram-no com uma massa gigante. Enquanto ele estivesse aqui, isso não aconteceria. Era um capitão da guarda do porto, nível 240. Loken apenas se riu. Ele pensou que era a altura de começar a brincar. As armas colidiram. Ele sentiu que este tipo era mais rápido do que pensava. Por isso, tinha de encontrar uma abertura. E quando o outro atacou, ele tentou desconcentrá-lo com insultos. O ossudo atacou ferozmente, mas deixou uma abertura. Esquivando-se, ele posicionou-se para usar a aceleração do fluxo sanguíneo. Ele gritou e atirou para longe. Ele saltou atrás dele, invocou a sua foice e proclamou a sua vitória. Golpe mortal. Rindo, ele pensou que tinha sido demasiado fácil. Ele conquistou o Porto da Névoa da Morte. Noutro lugar, o vice-general perguntou se não havia problema em deixá-lo sozinho. O outro apenas se riu. Então não viste? Aquele olhar era o de um berserker nato. Tenho a certeza de que ele vai cumprir a sua palavra. Nós só temos de cumprir a nossa parte. Depois disso, todos os guardas que protegiam o porto recuaram para a cidade, pois achavam impossível que algo assim lhes pudesse acontecer. Loken riu-se com desdém, pois para ele não passavam de moscas. E assim, ele recebeu mais títulos, que lhe deram um bónus de 100%. Se voltar a lutar contra um exército, ele recebeu a opção de manter o porto ou de o destruir. Se o mantiver, terá de o defender imediatamente. E se o destruir, os dragões negros não o vão poder usar. Durante 7 dias, Loken
Ele achou que não havia muito em que pensar naquele momento. No posto avançado de Karlstein. Para acalmar os ânimos, explicaram que aquela era a sua antiga base avançada. Não ficava longe do cais. Eles sentiam que, por agora, estavam seguros. Mas aquele monstro tinha tomado conta de tudo. Por isso não podiam usar a base durante 7 dias. Mas receberam uma missão: reconquistar o cais. Começava dentro de 1 hora. Isso significava que aquele desgraçado tinha decidido defender o cais. E por isso, Loken comprou uma proteção. Para lá. Passados 50 minutos, nos arredores do cais, já se juntava uma legião inteira de guildas. Pois tinham reunido todos os jogadores da área, cerca de 100. Cada um deles podia invocar 5 NPCs. O que dava um total de 500 contra 1. E agora que estavam todos juntos e com as forças unidas, estavam prontos para o enfrentar. E o Loken tinha cavado a sua própria cova ao decidir defender. Apesar de todas as suas forças, eles ainda tinham trazido mais alguém. Um cavaleiro da 4ª cidade, da sua própria guilda. Por isso, não importava o quão forte ele fosse. Ele não conseguiria vencer um boss NPC dos Cavaleiros Negros. E assim, um nevoeiro denso cobria o cais, e eles gritaram. Para que Loken saísse, ele teria de pagar o preço por os ter prejudicado. Nesse momento, o grande portão abriu-se, iluminando o local. Eles perceberam que tudo estava coberto por uma barreira gigante. O Loken sentiu que tinham vindo muitas pessoas, e achou isso ótimo. Os mortos-vivos não conseguiam acreditar que ele tinha gasto 50 moedas de ouro para construir uma fortaleza. Mas havia algo de estranho. Se ele queria defender, o mais inteligente teria sido comprar artilharia ou torres de defesa. Mas ele apenas construiu uma muralha. E deixou uma pequena abertura onde ele estava posicionado. Era como se aquilo não fosse de toda uma defesa, mas sim uma armadilha para o fazer lutar sozinho. E assim, a defesa começou. O limite de tempo era de 1 hora. Em caso de vitória, ele receberia conquistas e reputação. Quando o sinal de partida soou, os dragões negros ativaram as suas lanças explosivas. Mas o Loken tinha tantos títulos e uma armadura de nível 9 que estes ataques nem sequer lhe fizeram cócegas. Além disso, como estava a lutar contra 500 pessoas, tinha um buff de 100%. Ele tinha mais poder do que eles esperavam, o que surpreendeu os esqueletos. O Loken estava pronto para começar o seu massacre. E declarou porque é que este jogo era tão viciante. Provar a sua força é algo que todos desejam. Superar os próprios limites. Não importa quem se enfrenta. E essa era a prova do porquê de ele ter construído uma defesa. Sem torres ou armas. Era óbvio, para ter uma luta absolutamente emocionante. E sem arrependimentos. Ele ativou o seu machado e lançou o seu ataque bombardeiro. Eles deram a ordem para levantar os escudos. E pensaram que tinham parado o ataque. Mas este já se estava a estilhaçar. Atingiu o alvo e provocou uma explosão. O Loken riu-se. A preciosa vantagem numérica deles tinha acabado de se esfumar. Por dentro, ele sentiu que não imaginava que lutar contra tantos aumentaria tanto o seu poder, a ponto de quase alcançar a sua força dos seus melhores dias no passado. Os mortos-vivos não conseguiam acreditar que ele tinha quebrado a defesa deles. E com um único golpe, o desespero apoderou-se deles. Eles tentaram voltar para a sua base. Mas o Loken apenas se riu, pois a facção do Leão Dourado tinha-a capturado mesmo a tempo. E destruído as suas bases avançadas. Ele disse-lhes para se aperceberem da situação em que estavam. Eles tinham entrado no próprio inferno. Ao sentirem tal pressão, só queriam fugir daquele lugar. Correram para salvar as suas vidas. Mas o chefe NPC morto-vivo desembainhou a sua katana. E declarou que qualquer um que abandonasse o campo de batalha seria morto. Os guerreiros do Dragão Negro tinham de lutar e morrer com honra. O Logan escarneceu deles. E agradeceu-lhes por manterem os seus buffs.
Em resposta, o samurai perguntou-lhe o nome, pois sentia que ele era digno de ser enfrentado. Mas o seu pecado tinha sido querer ferir o dragão negro, e por isso pagaria com a vida. O Logan ficou surpreendido. Ele queria lutar um contra um. Normalmente, ele teria dificuldades contra ele. Mas tinha os seus adversários a dar-lhe poder. Ele sentia que, enquanto o seu título funcionasse, eles não tinham qualquer hipótese contra ele. Os dois assumiram uma postura de combate. Ele suspirou. Exatamente no momento em que uma onda embateu no cais, o samurai saltou para atacar. O Logan percebeu que ele era rápido. E mal conseguiu pará-lo com um grito para o repelir. Ele pensou que o samurai era bastante forte, mais forte do que esperava. Quando o samurai aterrou, ele apenas lhe fez um gesto para que atacasse. O Logan não hesitou e saltou para o ataque. As suas lâminas chocaram e os golpes ecoaram por todo o local. O samurai saltou e usou o estilo Fukaya. Primeira forma, fenda noturna. O Logan mal conseguiu desviar-se do ataque. E ativou o seu poder. Ele saltou para o ataque, acreditando que o seu golpe tinha sido muito bom. Mas agora era a sua vez. Investida implacável. O samurai ficou surpreendido com os clones. E perguntou-se qual seria o verdadeiro. Mas foi atingido por todos os golpes. Ele não conseguia acreditar no que via. Como é que um humano podia possuir tanto poder? Ele tentou contra-atacar. Terceira forma, estocada. O Logan sentiu o golpe, que o atirou para trás. Mas ele atirou um dos seus machados. O samurai não teve problemas em parti-lo em dois. No entanto, o Logan já estava em posição por cima dele. Mais uma vez, mediram as suas forças. As suas armas chocaram uma contra a outra. Os outros nem sequer os conseguiam ver devido à alta velocidade. Mas o outro sentiu que algo estava errado. E começaram a fazer várias suposições. Pensavam que o Logan estava tão confiante e forte porque se estava a aproveitar deles. E diziam que tinham de fugir naquele momento. Ele sentiu que o golpe do seu adversário era demasiado forte. E quando olhou para trás, não conseguia acreditar. Perguntava-se onde estavam aqueles idiotas. Eram os ratos cobardes, pensou Logan. Ele pensara que se poderia divertir um pouco mais com o título. Mas numa luta um contra um, não servia para nada. Ele percebeu que agora estavam em desvantagem. E perguntava-se como iria lidar com aquele monstro. Apenas com as estatísticas básicas. O chefe morto-vivo riu-se. Ele sentiu que, no fundo, era apenas um simples humano. Sem truques, não estava ao nível dele. Ele era demasiado lento e ele deu-lhe o golpe de misericórdia. E assim, foi-nos mostrado o buraco enorme que o ataque tinha deixado. O samurai achou que tinha apenas desperdiçado o seu tempo. Ele não sabia que truque é que ele tinha usado antes. Apesar de ter lutado de igual para igual por um momento. Mas ele já tinha vencido. Ele sentiu que faria os cobardes que fugiram pagar por aquilo. No entanto, uma luz iluminou o escombro. Logan ativou o seu estado berserker ao máximo, irradiando uma aura assassina e soltando o seu grito de berserker. Ele saltou para o ataque, a gritar que era a sua vez. O samurai não conseguia acreditar que ele era um berserker. Enquanto era lançado para trás, ele pensou que era um desperdício. E pediu-lhe que se juntasse a eles. O Shogun precisava de mais pessoas como ele, e disse-lhe como iriam dominar o mundo. Mas o Logan mandou-o calar. Ele nunca estaria na equipa dos mortos-vivos feios. Este ficou paralisado com o insulto. Ele pensou que, se era assim, iria matá-lo. O Logan posicionou-se à frente dele à velocidade da luz. Este tentou defender-se. Mas o Logan esquivou-se e acertou-lhe um golpe. Ele tentou contra-atacar novamente. Mas não adiantou de nada e ele embateu contra a parede. E quando se viu encurralado, usou a sexta técnica, abismo. E invocou dezenas de espíritos que atacavam com espinhos poderosos. No caso de Logan, um deles até. O seu braço atravessou-lhe o olho. O samurai saboreava a sua vitória. Mas Logan desapareceu. E, num piscar de olhos, cortou-lhe um braço. Este gritou com ele, a perguntar como ousava. Mas o ataque bombardeiro já o atingia na cabeça.
Sem o deixar cair, Loken anunciou a sua vitória. Investida infernal. Depois disso, Loken ficou gravemente ferido. E pensou que por pouco não perdia. Ele sentiu que a culpa era toda daqueles desgraçados. Mas tinha funcionado e o limite de tempo apareceu. Os vencedores foram os do Leão Dourado. O que lhes deu a opção de manter ou destruir. Como Loken já tinha conseguido o que queria, ele daria o próximo passo. Ele destruiu a fortaleza. Os crânios. Repararam que o cais tinha sido destruído. O que os impossibilitava de trazer os dragões negros para o continente. E isso em 7 dias. E como todas as bases tinham sido destruídas, a única opção era regressar à terceira cidade. Ou sobreviver durante uma semana. Na mesma área que aquele monstro. Por isso, perguntavam-se. Por que é que ele tinha defendido o cais? 2 vezes. O que é que ele ganhava com isso? A única resposta era mérito e reputação. Depois de destruir o cais e capturar as bases próximas, eles tinham a certeza de que ele teria uma quantidade imensa de reputação e pontos de mérito. Eles perguntavam-se por que é que ele queria tantos. No salão da fama da cidade, Loken apareceu. A mulher deu-lhe as boas-vindas. Quando ela viu que ele queria subir de rank, avaliou-o com o olhar. Mas quando olhou para ele era apenas um cavaleiro de rank 235. Ela gritou com ele, a perguntar que piada era aquela. O salão da fama era apenas para os mais honrados. Para aqueles que tinham provado os seus feitos heroicos. Para ser admitido ali, era preciso ser, no mínimo. Ele precisava do nível 280. Ela disse-lhe para sair imediatamente. O Logan sabia que ela se orgulhava do seu trabalho. Mas ela tinha de verificar os seus pontos de mérito e de reputação. Ela nem sequer percebia porque é que ele haveria de ter 100. E quando ela viu que ele tinha 8.032 pontos de mérito e 2.231 pontos de reputação, ela não percebeu como. O facto de ele ter conseguido tal proeza mudou imediatamente a atitude dela. Ela deu ao Logan o contrato para a promoção de classe. O Logan foi-se embora, completamente irritado com a bipolaridade dela. Mas graças a isso, ele conseguiu dar um passo em frente. Com este poder, ele iria mostrar-lhes o maior crescimento que eles alguma vez tinham visto. De volta ao território de Inai, ele encontrou o Duque completamente exausto. Pois o Senhor de Remington tinha-lhe dado uma enorme quantidade de trabalho. E até lhe tinha enviado alguém para o ajudar com a sua mina. O Logan aceitou, mas sabia que aquele tipo, no fim de contas, só queria apoderar-se daquele território. Ele despediu-se, pois estava na hora de pôr aquele plano em prática. Mas, ao sair, sentiu que ainda lhe restava algum tempo. Como já tinha colhido tudo, agora tinha de mudar de campo de batalha. Por isso, só lhe restava ir para aquele lugar. Somos transportados para o deserto, onde o calor era imenso. O propósito da sua chegada ali é a missão das raças. Na sua vida anterior, muitos a tinham tentado. Mas todos tinham falhado devido à sua dificuldade. Especialmente por causa de uma pessoa que apareceu atrás dele. Este pediu-lhe água. Desesperado, o que ativou uma missão repentina. O Logan sentiu que esta era a missão que tinha frustrado tantos. Parece ser uma missão simples à primeira vista. Mas se der água àquele tipo, outros começarão a aparecer, e se não se der a todos, ela transforma-se numa missão armadilha. Ganhou o ódio das pessoas e a sua reputação caiu a pique. Mas para o Logan, isso não era problema. Ele salpicou o ancião com uma grande quantidade de água. Nesse momento, todos se atiraram sobre o Logan. Mas o Logan tinha uma surpresa para todos e invocou 2 jarros gigantes. E, para completar, ele lançou uma bomba de água, combinada com o bombardeiro. Assim, ele criou um aguaceiro naquele lugar. Todos os cidadãos se sentiram vivos novamente. Ele completou a missão e ganhou uma enorme quantidade de reputação. Logo a seguir, este agradeceu-lhe por os ter salvo. Ele era Azakal, o chefe da aldeia. Ele contou-lhe sobre a situação da aldeia com a água.
pois eles tinham um poço antigo. Mas, há algumas semanas, este secou de repente. Ele pediu ajuda ao Locan para descobrir o porquê. O Locan aceitou a missão com confiança. Ele foi até ao poço da aldeia. Ativou o elmo das sombras e a armadura solar. E sentiu-se aliviado por ter comprado aquele equipamento na loja, pois era essencial para esta missão. E assim, ele desceu pelo poço. E, de facto, estava completamente seco. Enquanto avançava, ele descobriu uma passagem. Ao entrar na masmorra, sentiu um calor infernal. Chamas furiosas. Ele tinha encontrado a causa da seca. Espíritos de fogo de nível 241 apareceram de repente. E exigiram que ele desaparecesse da sua vista. Mas, quando ele atacou, não lhes acertou. Eles lançaram bolas de fogo. O Locan sentiu que era mais resistente do que pensava. Devia ter usado isto logo de início. Ele invocou um pergaminho de gelo. E transformou o estado do seu machado, congelando as pequenas chamas de fogo. E elas despedaçaram-se em centenas de pedaços. O Locan agora estava confiante porque tinha funcionado. Mas, nesse momento, houve uma explosão. Uma espécie de criatura de fogo. Ela exigiu que ele saísse daquele lugar. Era um espírito corrompido de nível 263. Locan não sentiu medo. Finalmente, o culpado de tudo isto apareceu. Este apenas gritava e sentia uma dor de cabeça. E descarregava a sua fúria na rocha. Ele praguejou, tal como eu esperava. Ele possuía um poder destrutivo. O monstro libertou uma tempestade de chamas. Locan contra-atacou com avanço indomável e dança furiosa. E criou clones de si mesmo. A besta achou que aquilo era impossível. Ela encheu o lugar com ondas de chamas, que incineraram todos os loucos, apanhando até o verdadeiro. O protagonista pensou que seria difícil enfrentá-lo diretamente. Por isso, ativou uma bomba e atirou-a, o que desencadeou uma avalanche de ondas. Mas o monstro apenas se riu. E jurou que ia vaporizar toda aquela praga. Ele libertou o seu poder. Gerou uma explosão e amaldiçoou. Por ele acreditar que o podia derrotar com um truque simples. Contudo, o lugar encheu-se de uma nuvem de vapor densa. Ele percebeu o seu plano. Mas encontrou Locan partido em dois. No entanto, era apenas um clone, que atacou onde ele suspeitava que o verdadeiro estivesse. Locan zombou da sua lentidão, enquanto saltava e perfurava o corpo da besta. Ele explicou que o seu poder de ocultação tinha aumentado. Não servia apenas para o esconder a si, mas também os seus próprios ataques de gelo. Ele amaldiçoou, embora fosse de esperar, que os humanos usassem truques destes. Mas isso não era nada de especial, por isso criou um poder imenso, chamado Purgatório, e libertou-o para o fim daquele humano maldito. Este poder era o mais forte que Locan alguma vez tinha visto. Por isso, estava na hora de jogar o seu as na manga. A besta apenas se gabava do quão poderosa era, assim como o seu ataque, e enumerava as razões pelas quais ele já tinha perdido, mas Locan apenas se riu. Enquanto falava, ele juntou as mãos como se já tivesse ganho. Ele usou a fúria berserker. Com isso, destruiu todos os ataques ao seu redor. Ele não a queria usar porque deixava sequelas. Mas agora, eles iriam ver quem era o mais forte: as suas chamas infernais ou o poder devastador do seu oponente. Locan recebeu avisos sobre o poder corrompido. Diziam que o herói morreria em breve se continuasse assim. Isso, ele já sabia. Mas antes disso, ia partir a cara àquele desgraçado. A besta apenas rugiu para que ele se mantivesse afastado. Mas Locan atacou com toda a sua força e partiu-lhe metade do rosto. E, de repente, um ataque pairava sobre ele. Ele foi atingido com toda a força, mas Locan aguentou-se firme. Ele desviou o ataque com o seu machado. E assim destruiu o que restava do teu poder. Toda a área circundante congelou. O monstro estava congelado. Mas então, partiu o gelo quando ele se aproximou para atacar. Mas Locan já tinha o golpe crítico preparado. Ele gritou que era a hora do fim. Ele partiu a besta e o seu cristal em dois. Ela achou fascinante. A dor que tanto a atormentara tinha desaparecido.
E assim, Loken eliminou o poder corrompido. Ele pensou que aquilo tinha sido mesmo difícil. Ele recebeu uma grande conquista. Um título especial pela missão de espécie. E, nesse preciso momento, a masmorra começou a tremer. A maldição fora quebrada. A água começou a agitar-se descontroladamente. Ele não tentou fugir. Mas a sua força estava literalmente a zeros. Ele foi arrastado pela corrente. Os aldeões sentiram um ligeiro tremor. Sentiram-no no chão, perguntaram-se o que se passava e, de repente, Loken apareceu. Cuspidos pelo poço, eles celebraram a água. Sentiram que finalmente podiam voltar a viver bem. Entretanto, alguns catos caíram. O líder apressou-se para lhe agradecer. Mas, ao vê-lo mais de perto, perguntou-lhe se estava bem. O herói sentiu. Mas pensei que ia morrer e perder a consciência. Mais tarde, na casa do líder. Este pensou que o Logan também ia morrer. Ele não sabia como é que ele tinha sobrevivido aos efeitos secundários. Mas, mesmo assim, agradeceram-lhe. Eles nunca se esqueceriam do seu ato heroico. Ele completou a missão e também subiu de nível. Vários títulos e recompensas. Até mesmo um baú que continha o tesouro do herói, um item único. Segundo a lenda, deveria ser entregue ao Salvador. O Logan não conseguia acreditar, aquela era a chave para a próxima fase. Mas o que aconteceu ali foi apenas o tutorial. Para o que ainda está para vir, porque os tipos de lá são de um nível completamente diferente. Fim da temporada, capítulo 115. Então, malta, não se esqueçam, se gostaram do vídeo, por favor, deixem um gosto e um comentário simpático. Lembrem-se que fizemos as votações no Instagram. E que os próximos mangas que virão são estes 3. E sem mais demoras, eu adoro-vos imenso, vemo-nos no próximo capítulo.